Prezado, é com prazer que estou aqui novamente para termos mais uma conversa descontraída, de forma amigável e que você se sinta confortável em ouvir. Estou aqui para trazer uma reflexão com você a respeito do que está ocorrendo atualmente em nosso mundo, em pleno ano de 2023, quase no final do ano, estamos em novembro. E você pode ter observado, através da mídia, das notícias, as coisas que estão ocorrendo nesse mundo. As tragédias climáticas, tragédias de várias formas. A natureza parece estar revoltada, são terremotos, várias catástrofes, ataques terroristas, guerras. E muitas vezes eu mesmo tenho me perguntado o porquê, o que está ocorrendo. As coisas parecem que não melhoram, só vão de mal a pior. E muitas vezes ficamos desamparados, nos perguntando, muitas vezes, o que Deus pode fazer a respeito, ou muitas vezes, por que não tem interferido nessas questões. Por mais que oremos e peçamos a sua ajuda. Mas, prezado, meus queridos, a gente chega a uma conclusão, estudando a Bíblia, procurando respostas. Nós sabemos que Deus, Ele tem um plano para o ser humano e para o mundo. E nós podemos perceber que está escrito já um roteiro a respeito dos planos que Deus tem para o mundo, para o ser humano. E que não é possível fugir disso. Mas como assim, irmão Lauro? Bom, eu vou tentar explanar isso, explicar de uma forma bem simples. É como se estivéssemos conversando numa roda de amigos. Nós vemos o mundo de mal a pior e nos indagamos por que disso. E também no campo da política. Não podemos fugir disso. Por mais que entre uma promessa de um político, de A ou B, direita ou esquerda, isso não importa. Entre uma pessoa que tente melhorar as coisas, vira e mexe, as coisas voltam a piorar. Isso não parece estranho? Realmente é estranho. Porque não é só no Brasil, é em todo o mundo. Parece que o homem não tem mais esperança de que vai melhorar nada. Corre daqui, corre de lá, tenta alguma coisa e não adianta. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado. Uma coisa interessante. Talvez você não tenha se dado conta, mas procurando algumas respostas na Bíblia, tem uma palavra que diz assim: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Amado, é uma palavra que está na Bíblia. Ela não pode ser revogada ou desfeita. Não. Porque Deus não voltará atrás. Isso é um fato. O que está escrito há de se cumprir. Então, irmãos, se o mundo jaz no maligno,
Por mais que tentamos lutar daqui ou dali, isso está escrito, é um fato. As coisas estão indo de mal a pior. Mas calma, não se desanime. Não venha pensar que o irmão Lauro está aqui só para dizer coisas ruins. Não. Eu também quero te dizer o seguinte: existe um plano. E esse plano, para ele dar certo, o plano que Deus tem para o ser humano, para a raça humana e para o mundo, essas palavras que estão escritas, o mundo jaz no maligno, se fazem necessárias ser cumpridas. Por quê? É muito simples. O mundo está se preparando para a vinda do anticristo. O anticristo, você já deve ter ouvido falar. Então, irmãos, se não se cumprir aquilo que está escrito nas palavras de Deus, isso não será possível. O mundo não estará preparado para a vinda dele. E como Deus não pode se deixar voltar atrás no que já está escrito, isso é o que está acontecendo nos nossos dias, irmãos. O cenário global, ele está se encaminhando, o palco está se formando, irmão, para acontecer isso. Isso é verdade. As coisas não vão voltar atrás. Isso vai ser feito, isso vai acontecer. Mas como assim, irmão? O mundo já passou, você pode pensar assim, o mundo já passou por muitas coisas. Muitas guerras, muitas doenças, muitas tragédias. E Jesus não veio, o anticristo não apareceu. Mas a Bíblia também tem uma passagem que fala a respeito de quando será esses fatos, de quando ocorrerão esses fatos. A passagem, ela diz assim: observai as dores de parto. É assim. As dores de parto. Se você pensar bem o que está dizendo ali, está pedindo para que a gente fique observando, fique atento ao que está acontecendo no mundo. Porque o mundo, ele é comparado com uma mulher que vai dar à luz uma criança. Ela tem dores de parto que anunciam o nascimento da criança. E assim, nós vimos que o mundo, fazendo essa comparação, ele está nesse período de dores de parto para um grande evento. E esse evento é a volta de Cristo. Mas como assim, você pode perguntar, se o mundo já passou por tantas coisas e até agora nada? Mas analise bem comigo. A Bíblia fala de alguns eventos interessantes a respeito desse período. Ela fala que haverão pandemias, pestes no mundo todo. Que haverão guerras e rumores de guerra no mundo todo. E também fala que quando Jesus vir, todo o olho o verá. Todo o olho, todo ser humano o verá. Eu quero te dizer o seguinte: se você observar um pouco, você vai ver que até recentemente, no ano de 2020, mais ou menos nesse período, isso quer dizer que é bem recente, não há registros históricos de uma pandemia mundial. Não. Tivemos a gripe espanhola, tivemos a peste bubônica, a peste negra, várias pestes no mundo, mas elas nunca foram mundiais. Não, eram localizadas em continentes, em países, continente europeu e assim por diante.
Não foi algo mundial. Não. Assim como as guerras. Ah, irmão, mas teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Mas na verdade esse termo está errado porque não era mundial essas guerras. Não foram guerras mundiais. Foram guerras localizadas em continentes, em países. A Primeira Guerra, ela não foi uma guerra mundial. Assim como a Segunda não foi. Se você for estudar a respeito da Primeira e Segunda Guerra Mundial, você vai ver que não eram guerras mundiais. Teve vários países que não lutaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, se você notar, você vai ver que não foi uma coisa mundial, o mundo todo, como diz a Bíblia. Não foi. Assim como as pestes que tivemos, gripe espanhola, etc. Não foram mundiais. Mas um fato bem recente torna isso possível, como diz a Bíblia. A última pandemia que nós tivemos, o irmão está bem lembrado, com certeza. Todo mundo teve que usar máscaras no mundo todo. Em todo o planeta, em todos os países desse mundo, o homem teve que usar máscaras. Não teve país neste mundo que ficou livre disso. Então, você analisando esse fato, você vai ver que agora nós temos condições no mundo para que se cumpra aquilo que estava na profecia e na palavra. Haverão guerras, pestes e doenças no mundo todo. Agora nós temos o palco para que isso ocorra. Entendeu, irmão? Agora sim é possível. E todo olho o verá, também diz a palavra. Hoje, se acontece alguma coisa nos confins de um país, lá na África, no Oriente Médio, na China, Estados Unidos, nós ficamos sabendo disso e vendo com os nossos olhos instantaneamente, pelos meios de comunicação, pela internet, por transmissões de youtubers que colocam os vídeos na internet. Todo o olho está vendo. Todos podemos ver no mundo todo. Então, se você observar isso, você vai ver que as dores de parto estão realmente visíveis agora. E existe o palco preparado para a vinda de Cristo. Mas a gente tem que passar por esse período, que é a vinda do anticristo. E para que isso ocorra, nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo. Só coisas ruins, malignas. Só coisas erradas. Inversão de valores. O que é bom, o que é correto, não é mais. É o contrário. É a destruição das famílias, dos bons costumes. E por aí vai. Então, irmãos, Deus não vai voltar atrás daquilo que ele já falou, naquilo que está escrito, naquilo que está preparado para a raça humana. Isso está se cumprindo e vai continuar assim. Mas nós temos uma esperança. Que o mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, não têm essa esperança. Nós temos a esperança, que também está na Bíblia. Que Jesus vai vir e vai acabar com esse sistema iníquo de coisas. É um sistema iníquo de coisas. Um sistema iníquo de governo, de sociedade, de cultura. De tudo que possamos imaginar. Porque é o palco da vinda de Anticristo que está se desenrolando aos teus olhos. Talvez você não tenha se dado conta, mas é isso que está acontecendo. Não adianta você votar em A ou B, não importa em quem você vai votar. As coisas não vão ficar maravilhosas, lindas, não vão. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Um exemplo, irmãos. Uma profecia que existe na Bíblia, que se cumpriu recentemente, em 1948. Em um único dia foi fundado um Estado. Em um único dia. Isso é uma profecia bíblica.
E se cumpriu. É contemporâneo. É da Idade Moderna. Foi a formação do Estado de Israel em 1948, irmãos. Esse Estado foi fundado em um único dia, em 14 de maio de 1948. Numa assembleia extraordinária na ONU, na qual o presidente era Oswaldo Aranha, um diplomata brasileiro que teve suma importância ele teve na criação do Estado de Israel. E a partir dali se criou, em um único dia, um Estado, o Estado judeu. Então, irmãos, é uma profecia que se cumpriu. Deus não volta atrás naquilo que ele fala. Então, irmãos, preste atenção no que está ocorrendo no mundo e procure respostas na palavra de Deus que você vai encontrar. O mundo está nas dores de parto. O mundo jaz do maligno. Tudo está se preparando. Prepare-se você também, querida irmã, querido irmão, que estão ouvindo estas palavras. Prepare-se você também, porque a vinda de Cristo está próxima. Não tem como definir a data. Quem disser a data exata está cometendo uma heresia, porque só o Pai sabe. Mas nós temos indícios. Esses indícios, observe o mundo, observe o que está ocorrendo na geopolítica mundial, ao redor do mundo. A tecnologia que hoje possibilita que a palavra se cumpra como ela diz e todo olho o verá. Isso não era possível há 30, 40 anos atrás, mas hoje é. Hoje ocorrem pandemias e doenças a nível mundial, coisa que não era possível também. Ela era localizada, as doenças e as pandemias. Então, preste atenção. Você vai se surpreender com as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes nós não nos damos conta. Então, eu agradeço por mais esta audiência que você está me dando. E comente o vídeo se você gostou. E nos encontramos brevemente em mais um vídeo. Obrigado.